o Ancelotti falou na coletiva ainda que o caso do Benzema era mais leve, mas que o do Militão, ele já podia garantir ontem que ele não jogaria a partida de domingo. Os dois jogadores vão fazer ressonância magnética amanhã só, mas no Real Madrid é uma confiança de que eles podem viajar aqui para o Marrocos. Mas nenhum dos dois deve jogar domingo contra o Mallorca, né? O Militão estava fora já, mas o Benzema também não deve jogar. E vamos ver se eles se recuperam para o Mundial de Clubes. Como eu falava, o Tchouaméni e o Carvajal estão voltando de lesão. O Alaba tinha se recuperado, recaiu da lesão e agora vai ter que voltar, porque senão o Real Madrid já está capenga de jogadores lesionados. O Lucas Vázquez e o Mendy, esses dois sim já estão descartados para o Mundial de Clubes, porque eles têm lesão mais grave. Então, a situação do Real Madrid é muito complicada. Lateral direito, esquerdo, de origem, no elenco só tem um, que é o Mendy, tá lesionado. O Alaba fazia essa função, tá voltando de lesão. O Camavinga, que estava substituindo o Tchouaméni como camisa 5 do time, estava fazendo muito bem, inclusive, esse papel, tá tendo que jogar de lateral esquerdo, e eu acho que enquanto o Mendy não voltar, ele vai ser o lateral esquerdo, porque é o que melhor tá fazendo essa função. Então, a gente tem um volante jogando de lateral esquerdo, um zagueiro jogando na lateral direita, o Nacho, se o Lucas Vázquez está fora e o Carvajal está voltando de lesão. Podemos ter Alaba e Rüdiger na zaga ou Nacho e Rüdiger. Então, assim, realmente, o momento do Real Madrid, em termos de lesão, é complicado. O Ancelotti falou que é culpa do calendário, jogando de 3 em 3 dias jogos de intensidade que o Real Madrid teve, principalmente essa última parte do calendário bem complicada, contra rivais complicados, disputando avançar em competições, então é realmente difícil poupar jogadores. Ele até está conseguindo dosificar alguns, mas está sendo muito difícil. E, além de tudo, um Real Madrid que está jogando melhor sem Kroos e Modric juntos em campo, que é outro problema para o Ancelotti, porque ele vai ter que, em algum momento, um desses dois vai ter que ir para o banco de reservas. E colocar um cara desses no banco de reservas é sempre complicado para um técnico. Então, são muitas as situações nesse momento envolvendo lesões e decisões que o Ancelotti vai ter que tomar. E ele só tem mais um jogo antes de viajar aqui para o Marrocos. Tentar recuperar jogador e tentar conseguir acertar esse time, mudando um pouco as peças de lugar e fazendo jogadores que, como o Camavinga, não gosta de jogar de lateral, mas tá tendo que jogar de lateral e muito provavelmente vai jogar um bom tempo de lateral. Então, são muitas adaptações e um time que, é verdade, que em termos de resultado e até de futebol tem crescido nesses últimos jogos, mas que ainda a gente tem muitas dúvidas. Que Real Madrid a gente vai ver no Mundial de Clubes? Hoje mesmo é bem difícil de fazer uma escalação. Ô, Tati, antes de passar pelas opiniões de quem quiser dar, Marcelo ou Arthur, eu queria te perguntar se há uma conversa na Espanha do quão seriamente o Real Madrid leva o Mundial de Clubes, se isso é uma questão, se isso não é, se nunca foi, e se for uma questão, talvez um termômetro disso seja o quanto que o Ancelotti vai aproveitar o Mundial para não acelerar retornos do departamento médico, pensando em La Liga e não priorizando essa disputa no Marrocos. Bom, em geral, a gente sabe, né? A gente fala aqui sempre, os clubes europeus dão um peso muito menor ao Mundial que nós, sul-americanos, damos à competição. Só que eu acho que no caso do Real Madrid é um pouco diferente, porque é um dos clubes que inventou a Intercontinental, né? O Real Madrid é o primeiro campeão mundial quando se estabeleceu a rivalidade Europa-América do Sul, 1960 foi o primeiro, assim, oficial. O Real Madrid é o campeão dessa Intercontinental, é o clube com mais títulos. E para o Real Madrid não tem essa de, não, o Mundial a gente vai jogar com o Sub-20, se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou. Não. Para o Real Madrid não ganhar um Mundial de Clubes, quando ele joga, é pesado. Assim, geralmente o Real Madrid joga e ganha os Mundiais de Clubes, só perdeu 2 das 9 vezes finais que disputou. É um clube que dá menos importância. Eu até perguntei para os jornalistas mais ou menos como é que é a importância, né, de títulos. A Champions, La Liga, e aí tem gente que coloca o Mundial em terceiro, assim, antes da Copa do Rei, por exemplo, que é uma competição que o Real Madrid nos últimos tempos também não tem dado muita importância. Então, mais ou menos essa é a ordem, porque os títulos internacionais para o Real Madrid são muito importantes, e o Mundial de Clubes é muito importante para o Real Madrid.
Porque mais do que ganhar, perder seria... No caso dessa temporada, em que a Champions a gente nunca sabe o que vai acontecer. O Campeonato Espanhol, o Real Madrid está atrás do Barcelona e vai ter que esperar o Barça tropeçar. A Copa do Rei pode ser que avance, pode ser que não chegue na final. Então, o Mundial de Clubes nessa temporada, ele ganha uma importância muito grande para o Real Madrid, até pelo momento da temporada que é. O time vem crescendo, tem o Liverpool no horizonte na Champions. Então, eu acho que, assim, sendo no final do ano, como era antes, dava uma importância. Mas eu acho que agora, talvez se dê um pouco mais de importância por não perder o Mundial. E aí já se diz que, não perder o Mundial é importante, então a gente quer ganhar, entendeu? Mas, assim, eu acho que são 4 títulos. Bom, tem as Supercopas. Dos 4, a Supercopa pelo menos o terceiro. Fica atrás dos outros 2. E quando você tem uma semifinal com o Barcelona de Copa do Rei, o problema não é a Copa do Rei, o problema é perder clássico. Então, a Copa do Rei não ganha uma importância porque é a Copa de Vossa Majestade o Rei. É porque tem um clássico contra o seu maior rival e que perder o mata-mata é ruim. E outra, se perguntar hoje para a comissão técnica do Ancelotti, a partir de domingo eles começam a ver quem é o Flamengo, quem é o outro. Então, não sabe. Não sabe, sim. Quando chegarem no Marrocos, entramos em modo mundial. Quando subir no avião para Rabat, eles começam a pensar no mundial. Ainda há uma importância bem relativa, por mais que talvez seja, pelo que a Tati está falando, o europeu que mais ligue para isso, acho que ainda tem uma importância bem relativa. Se ganhar o Mundial e perder o resto dos títulos da temporada, um clube sul-americano comemora o ano inteiro. O Real Madrid, se perder todos os títulos e ganhar o Mundial, não salva a temporada. Eu acho que... Mas o perder o Mundial é um asterisco. Mas se perder o Mundial, ganhar a La Liga, tá tudo certo também, né? Se o Flamengo perde o Mundial e ganha o Campeonato Brasileiro, bom, é porque no Flamengo não existe a obrigação de ganhar, porque a obrigação hoje é toda do europeu. Mas a satisfação em ganhar um e outro é bem diferente. Totalmente diferente. Agora assim, eu acho que tem 2 pontos. Para o europeu não perder é importante, e depois eles vão fazer essas contas, porque você só consegue fazer depois que você perder, né? Então, assim, eu vi, acho que a Tati fez umas entrevistas bem legais com os torcedores do Real Madrid e tal. Não, temos que ganhar, porque essa é a filosofia do Real Madrid. Se você perguntar para eles um campeonato de bote, temos que ganhar o campeonato de bote. Então, vai um pouco por aí. Agora, a gente não fica aqui relativizando a importância do Mundial, realmente é menos importante. Se você pegar o Porto em 2004, para os caras era muito importante o Mundial, porque o Porto nunca chega lá, né? O Real Madrid é todo ano, né? O Real Madrid está lá. Então, um ano outro, um ano sim ou não, né? O maior campeão da Liga dos Campeões. Então, eu acho que é mais relativo, sim. Agora, para os brasileiros do Real Madrid, e sempre foi assim, né? Para os brasileiros que entendem um pouco mais a importância do Mundial e o peso que tem pro mercado brasileiro, pro torcedor brasileiro, aí eu acho que é muito importante. Eu não vejo o brasileiro relativizar assim, o Mundial, como, por exemplo, o Vinícius Júnior, o Militão agora machucou e tal, mas o Rodrigo, enfim... Isso já aconteceu e a gente já viu diversas entrevistas dos brasileiros dizendo que ganhar o Mundial é muito importante e que eles tentam passar para os europeus o quanto é importante para eles, né? O Jorginho falou muitas vezes isso nesse Mundial contra o Palmeiras, né? Ele falando, cara, eu estava ali no vestiário explicando para a galera o quanto que no Brasil isso é importante. E o quanto que no Brasil falavam-se algumas coisas sobre o Chelsea, que o Jorginho e os brasileiros tentavam trazer para meio que falar, estão falando que vocês não são tudo isso, etc. Dá um e gás, tal. né? Então, assim, tem que dar um gás. Então é isso, para o europeu, em geral, precisa de um contexto para ganhar alguma importância, e para o sul-americano, assim, eu ainda acho, eu posso estar falando besteira, mas ainda acho que a depender do caso e a depender do clube é mais importante do que a Libertadores, inclusive. Eu acho mais importante. É que eu acho que depois de tanto tempo sem ganhar, o último sul-americano que ganhou foi o Corinthians, né? Já ficou muito desigual, cara. O poder econômico dos europeus. É porque agora, Flamengo, Palmeiras, daqui a pouco Atlético Mineiro e tal, eles estão tendo também uma ascensão econômica que faz com que, lógico que eles não podem competir com o Real Madrid, mas que eles possam ter mais receita do que vários clubes europeus. Mas o que a gente viu nos últimos 10 anos foi um abismo tão grande que para o sul-americano é mais difícil passar da semifinal contra qualquer um que seja do que enfrentar o europeu, porque para o europeu perdeu todas, mas perdeu algumas semifinais também. Algumas exceções, né, Beckler? Por exemplo, eu vi um jogo muito parelho, e aí pode colocar um mérito de, mas eles não jogaram com todo gás, mas controlaram.
Por exemplo, Liverpool e Flamengo. O Palmeiras e Chelsea. Foram jogos muito, muito parelhos. Assim, não estou dizendo que os caras tiveram o mesmo nível de concentração que uma final de Liga dos Campeões exige. Mas que dentro de campo, quem viu o jogo, eu achei bem parelho. Então, eu acho que pelo nível de estudo, de preparação e de motivação que o sul-americano tem, o nível de estudo, de motivação, de preparação que o europeu tem, para um jogo específico, as coisas se igualam mais ou menos. Outra coisa é se o Flamengo jogasse a Champions e tivesse que pegar o Real Madrid numas semifinais. Aí os mundos se encontram no que seria uma normalidade do que o Real Madrid dá de importância para a coisa. Né? Eu acho que os últimos sul-americanos que disputaram a final do Mundial de Clubes, eu acho que nenhum a gente viu assim um domínio gigante do europeu. O Real Madrid-Grêmio também não foi um domínio absurdo do Real Madrid. Eu acho que os sul-americanos eles entram com uma mentalidade de o que eles têm que fazer para tentar encarar de frente esse rival, né? E eu acho que no caso dos europeus, o não perder ele está antes do ganhar. É mais importante não perder do que ganhar. Só que, ao mesmo tempo, os caras querem ganhar. Assim, chega na hora do vamos ver, na hora que eles entram em campo, por mais que eles não conheçam a importância da competição, por mais que o torcedor deles, às vezes, nem saiba o que é, o que vale, porque existe, os caras querem ganhar, porque é botar um título a mais na prateleira de casa. Então, eu acho, por exemplo, a torcida do Flamengo tá brincando muito com o Real Madrid, né? Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar e tal. Eu acho que em algum momento o Rodrigo, o Vini e o Militão vão levar esses vídeos para dentro. E aí os caras vão se dizer, pô, como é que é isso? Estão dizendo que vão ganhar da gente? Como é que é? Então, no final das contas, até chegar no jogo, assim, eu digo, tem gente no Real Madrid nesse momento que tá olhando pro Flamengo. Mas não chegou nos jogadores e não chegou no Ancelotti ainda. Só vai chegar se o Flamengo for pra final. Não adianta tu querer agora descobrir. Agora eles não estão nem olhando, porque eles têm o Mallorca, depois eles têm o jogo da semifinal e tal. Então, o Flamengo sim, o Flamengo tá olhando diretamente pro Real Madrid, porque é o objetivo lá na frente, né? Então, todo o contexto é diferente. Mas acho que no caso do Real, a torcida do Real Madrid se perder e não ganhar nada na temporada, vão dizer nem em Mundial de Clubes, entendeu? Vai entrar pra conta da tragédia que foi a temporada.